Olá, tudo bem? Foi promulgada no dia 15 de julho desse ano a Lei número 14.026, que é chamada o Novo Marco Legal do Saneamento. É uma mudança significativa para mais de 5.500 municípios brasileiros e o governo espera aí uma injeção de recursos com esse novo marco legal da ordem de 700 bilhões de reais. No programa de hoje, nós vamos falar sobre essa questão e também sobre a questão da infraestrutura e sobre o saneamento básico, algo ainda que precisa evoluir no nosso país. Para falar sobre esse assunto, eu estou com o Alceu Galvão, que é doutor em saúde pública e pesquisador da FESP de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Alceu. Obrigado, Luciano. Esse tema, de fato, ele é extremamente relevante, né? Considerando o momento em que nós estamos vivendo, né, diante dessa pandemia, onde a primeira grande barreira de enfrentamento ao vírus era o saneamento básico. E aí nós acabamos por ter, né, principalmente nas grandes cidades, né, a falta de acessos estando extremamente evidente e mostrando cada vez mais a necessidade de nós universalizarmos os serviços de saneamento básico. Estava vendo aqui dados do IBGE, outras reportagens que eu já fiz, são mais de 100 milhões de brasileiros sem acesso pleno ao saneamento básico. Por que a gente tem tanta gente ainda sem saneamento básico? Faltou investir em política pública? O que está debaixo da terra não dá voto para muitos políticos, é isso? Quais foram as causas aí dessa defasagem que nós temos hoje no nosso país? Tivemos vários problemas ao longo da história recente. Um deles é por conta da titularidade de serviços. Vejam que os demais serviços de infraestrutura de rede, energia elétrica e telefonia, eles já se encontram universalizados. E a nossa perspectiva é que nós tenhamos a universalização antes do novo marco regulatório, daqui a 30 anos ou daqui a 40 anos, como vários estudos foram observados. Então, temos um problema de natureza institucional, a questão da titularidade, ou seja, essa eterna briga entre Estado e municípios, uma titularidade extremamente pulverizada que nos levou como causa para este retardo. Outro aspecto relevante é a falta de prioridade, a falta de compreensão, tanto que a sociedade quanto os governos têm do saneamento básico. E aí o que você colocou é uma obra enterrada, é uma obra que não traz visibilidade política. Por outro lado, a sociedade não tem a compreensão da importância do que é o saneamento básico para a qualidade de vida, para o desenvolvimento econômico, e nós não conseguimos, o setor ele não se comunica de uma maneira adequada. Daí porque essa infraestrutura ela acaba sendo colocada como uma das últimas dentro de um elenco de prioridades. Nós tivemos, nos anos 2010, uma pesquisa, e foram raras as pesquisas que tivemos acerca dessa discussão, mas se colocava, inclusive foi realizado pelo Trata Brasil, se colocava sob que infraestrutura o eleitor votaria. Então, o saneamento básico perdia para a educação, perdia de sobremaneira para a saúde, perdia para a segurança pública, e o cidadão ele não consegue visualizar que saneamento, né, ele tem um impacto significativo para a saúde. Ou seja, erramos na comunicação, né, a sociedade não compreende o papel, as políticas públicas ao longo das últimas 3 décadas, além de terem sido muito pulverizadas, nós tivemos de 1985 a 2007 um vazio do ponto de vista de uma política pública para o setor e também em relação aos órgãos federais que trabalham o saneamento básico, é uma pulverização muito grande. A quantidade, pelo menos tínhamos uma quantidade muito grande de atores nesse setor durante os anos 90, durante os anos 2000, até o advento do marco regulatório do setor. Pois é, o Alceu falou aí do Instituto Trata Brasil. O Alceu também é pesquisador, esqueci de mencionar no começo, também é pesquisador do Instituto Trata Brasil. Para quem não sabe, o Trata Brasil é uma organização da sociedade civil de interesse público, formada por empresas com interesse nos avanços do saneamento básico e na proteção dos recursos hídricos do nosso país. E aí eu queria que você falasse um pouco do Instituto Trata Brasil e também do Marco Legal do Saneamento, o que ele significa e o que ele pode mudar as relações aí e melhorar o saneamento do nosso país. Em relação ao marco regulatório, de fato, a versão original é de 2007. Tá? Nós temos a Lei 11.445. Tanto é que se coloca, e aí você iniciou a nossa conversa, colocando que temos um novo marco regulatório. As mudanças foram tão significativas
que a Lei 14.026 trouxe, ela trouxe mudanças na 11.445, na Lei de Criação da ANA, na Lei de Consórcios, no Estatuto das Metrópoles e outras leis, de tal forma que as premissas que estão postas, que principalmente relacionadas à concessão, à competição no setor, né, haja vista que a maioria, 80% dos nossos municípios, eram operados por companhias estaduais de saneamento básico que não eram objeto de licitação. E o segundo aspecto é na questão regulatória, onde nós temos a introdução da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, agora denominada Saneamento Básico, que anteriormente estava relacionado a recursos hídricos, de tal forma que esses dois pilares eles podem trazer os incentivos necessários para que nós possamos ter uma alavancagem da infraestrutura de saneamento básico. E, nesse sentido, ao contrário da versão original do marco regulatório, a 14.026 ela trouxe metas de universalização. E são metas extremamente arrojadas. Nós temos 99% da população com abastecimento de água até 31 de dezembro de 2033 e nós temos 90% da população com esgotamento sanitário também até 31 de dezembro de 2033. Ou seja, temos um desafio histórico, havia a marcha do saneamento no ritmo atual dos investimentos, estávamos projetando de 30 a 40 anos e agora temos praticamente um horizonte de 13 anos, onde há todo um esforço de prover infraestrutura para cerca de 100 milhões de brasileiros, principalmente relacionados no esgotamento sanitário. Haja vista que o déficit em abastecimento de água ele é um pouco menor quando comparado ao esgotamento sanitário. Nós teremos desafios enormes em estados, por exemplo, da região norte, alguns estados do Nordeste, porém na região Sudeste, né, esse vazio ele é menor, né, do ponto de vista de déficit de infraestrutura. Provavelmente o Rio de Janeiro deve ser um estado com maior complexidade, né, para que se possa atingir a universalização. E o Trata Brasil, ele acabou quebrando paradigmas do setor. Aquilo que nós colocamos, o setor não se comunica e de uma forma simples, né, por meio de pesquisas, por meio de dados, né, trazendo para a opinião pública um linguajar palatável, um linguajar que fosse de fácil compreensão para o saneamento, o Trata Brasil rompeu essas barreiras e acabou se comunicando com a população por meio da grande mídia, mostrando os reais impactos, né, que a ausência do saneamento básico ocasiona para a população de uma maneira geral. Daí porque, né, digamos, com a estrutura tão pequena que tem o Trata Brasil, ele consegue se popularizar, consegue, de fato, trazer o saneamento básico para a grande mídia, o que é um aspecto extremamente relevante. Além disso, com um conjunto de pesquisas, principalmente relacionadas aos rankings do saneamento, ele acaba criando incentivos para que haja competição entre os prestadores de serviço. Veja que o tradicional ranking dos 100 maiores municípios do Brasil, na hora que o prefeito vê que o município dele está numa das últimas posições, obviamente ali causa um desgaste político e faz com que ele, né, instigue o seu prestador de serviço a ter melhorias, né, melhorias de eficiência e aumento de expansão na prestação do serviço. Daí porque esse papel do Trata Brasil ele é extremamente relevante para o setor de saneamento básico. Você falou aí do marco legal do saneamento, né, da lei número 14.026, além do 99% da população com água potável até dezembro de 2033, 90% da população com coleta de esgoto até dezembro de 2033. Também inclui ações para diminuição do desperdício de água, né? Aproveitamento da água da chuva. A gente sabe que hoje o encanamento, vamos dizer assim, da rede de esgoto no nosso país, até depois queria que você falasse sobre isso, há um grande desperdício, uma média de desperdício aí, muito maior do que em outros países. Também tem estímulo ao investimento privado antes da licitação, através da licitação entre empresas públicas e privadas, fim do direito de preferência das empresas estaduais. E aí, se as metas não forem cumpridas, as empresas podem perder o direito a executar o serviço. Você acha que essa relação com as empresas fica mais transparente e mais tranquila a partir do marco legal do saneamento?
Primeiro, Luciano, eu queria abordar um tema que você colocou no início, a questão das perdas. Hoje, a média brasileira oscila entre 38% e 39% de perdas de água, percentual de perdas. O novo marco regulatório, ele trouxe uma conotação diferente para perdas. Colocou a redução e o controle de perdas como princípio da lei, que não existia, colocou como cláusula essencial do contrato, como meta do contrato, como norma de referência da ANA, como condição de acesso a recursos da União. Ou seja, as perdas foram elevadas a quase ao mesmo patamar que a cobertura de 99% e 90%. Daí porque há uma expectativa, de fato, para que nós tenhamos um aumento significativo de eficiência. Veja que com as constantes crises hídricas que o país vai enfrentando, seja na região sudeste agora, no presente momento no Paraná, na região nordeste, é incompatível, né, os prestadores de serviço perderem quase 40% em média da água que produzem. Daí porque nós teremos uma expectativa muito positiva de aumento de eficiência. E nesse sentido, o novo marco regulatório, na medida em que ele traz a competição, ele traz a licitação, e por meio da Agência Nacional de Águas, que proverá normas de referência que deverão ser seguidas pelas agências infranacionais, como no caso de São Paulo, a CESP ou a Agenersa no Rio de Janeiro, nós acreditamos que esses instrumentos eles são importantes para que nós tenhamos essa solidez jurídica e possa, cada vez mais, atrair um maior número de investidores para o setor. O setor, de fato, é um setor muito dependente do recurso não oneroso, é um setor que depende de verbas da União, e diante da crise fiscal, cada vez mais o capital privado ele vai ser importante para que nós possamos alavancar um conjunto tão enorme de investimentos em tão curto prazo. É importante lembrar também que dentro desse universo de prestadores de serviço há também cerca de 2.000 municípios brasileiros que não são operados nem por companhias estaduais, nem por operadores privados. São aquelas autarquias municipais, os SAAIs, os DAIs, os demais, que também precisam ser regulados, que também precisam ter metas de eficiência, porém, de certa forma, que são prestadores de serviços que, em geral, se utilizam muito de recursos da União para fazer seus investimentos. De acordo com o novo marco, eles terão restrições ao acesso ao recurso. Daí porque esse nicho de prestação de serviços, que é significativo, né, que abarca, se nós olharmos mais de 2.000 serviços, estamos falando algo em torno de 40% dos municípios brasileiros, de fato, eles precisarão ter eficiência para gerar recursos para prover os investimentos, considerando que os recursos vindos da União eles estarão mais escassos pelo fato de serem mantidas como serviços prestados diretamente pela administração pública. Outra questão que eu queria falar sobre é o número de mortes por causa da falta de saneamento básico, né? Estou vendo aqui um dado, 15 mil mortes e 350 mil internações por ano em decorrência da falta de saneamento básico. Isso vai de encontro com aquilo que você estava falando lá no começo, que as pessoas não sabem o quanto a importância do saneamento básico, né? O quanto que ela pode ajudar a salvar vidas e a prevenir doenças. Inclusive, por exemplo, nós tivemos algumas lições em que a sociedade não aprendeu o quanto o saneamento básico é importante. Aí podemos lembrar aí no começo dos anos 2010 as diversas crises causadas pelo vetor Aedes aegypti. E aí nós tivemos a dengue, a chikungunya, que ainda continua tendo, a dengue e Zika. E uma das origens principais da proliferação do vetor é justamente ela se dá em cima da precariedade do abastecimento de água. Pessoas que não têm o fornecimento de água contínuo, 24 horas, com pressão adequada, acabam armazenando água de maneira inadequada, em potes, em vasilhames, e aquele vasilhame ele acaba sendo o local de preferência para que o mosquito ele possa se proliferar. Então, tivemos inúmeras obviamente, centenas e centenas de mortes aqui no Brasil, né, crises causadas pelo vetor. Houve uma discussão o quanto o saneamento básico era importante, porém,
como resultado prático, nós não tivemos uma alavancagem nos investimentos e nem na priorização. Agora temos ainda, isso de maneira permanente, as doenças de veiculação hídrica, principalmente as diarreias, que afeta muito mais as periferias, né, os aglomerados subnormais, afeta as crianças. Isso é uma coisa que ocorre anualmente de uma forma muito lenta, e agora tivemos a pandemia, né, causada pelo vírus Covid-19, onde aquilo que nós colocamos no início, a primeira grande barreira sanitária era o simples ato de lavar a mão. Porém, nas periferias das grandes cidades, principalmente, havia precariedade no fornecimento, havia intermitência, de tal forma que parte dessa população mais pobre, mais necessitada, não teve, digamos, o acesso adequado ao saneamento básico. Veja o quanto se dá essa relação, né, íntima com esses casos que nós colocamos agora, entre o saneamento básico e a saúde pública. Há também, lógico, outros aspectos do ponto de vista de valorização imobiliária, terrenos que ficam em frente à infraestrutura de saneamento básico são mais valorizados do que aqueles que não têm. O desenvolvimento econômico hoje, polos turísticos sem saneamento básico acabam afastando, né, os turistas, os clientes e por aí vai. O saneamento básico, de fato, ele deve e deveria ser uma grande prioridade da sociedade brasileira. Outro dado que eu estou vendo aqui, que a gente falou no começo também, é em relação a número de pessoas que não têm acesso à coleta de esgoto, né? Eu falei mais de 100 milhões, o número certo são 104 milhões de pessoas, que dá quase metade da população que não tem acesso à coleta de esgoto. Onde é que isso acontece mais? Nas periferias? Isso acontece em vários locais, aqui de São Paulo, por exemplo, na maior cidade do país. Como é que está essa realidade aí nas grandes, médias e pequenas cidades? A realidade, de fato, ela acaba se replicando, o padrão é o mesmo. São nas áreas periurbanas e nas periferias das grandes cidades, e também nos assentamentos subnormais, que são as favelas, as ocupações irregulares. Há também outro aspecto, Luciano, que foi uma novidade que a lei introduziu, acerca da cobrança pela disponibilidade. Também temos casos de usuários que têm redes coletoras à disposição, porém não estão interligados e acabam se utilizando ainda de fossas rudimentares e poluindo o lençol freático. A lei, ela introduziu um dispositivo que trata da cobrança pela disponibilidade, ou seja, mesmo que o usuário não esteja interligado aos serviços, ele estará sujeito a uma cobrança de uma tarifa. Isso aí foi um mecanismo que foi introduzido. Outro mecanismo também importante que você coloca é a utilização, a possibilidade de utilização de metodologias alternativas para atendimento a assentamentos irregulares consolidados, ou seja, aquela comunidade ou aquela invasão que já tem, sei lá, seus 5, 10 anos, não está em área de preservação permanente, e em que o prestador de serviço ele tem a possibilidade de prestar, porém ele é legalmente impedido, a lei ela trouxe também alternativas, de tal forma que essas populações que são mais carentes do ponto de vista da infraestrutura de saneamento básico e das redes coletoras de esgoto, elas poderão eventualmente ter o acesso mais facilitado em função do novo marco regulatório. Mas aquilo que você colocou, do ponto de vista do esgotamento sanitário, cada vez mais, em função das mudanças climáticas que estão ocorrendo, nós precisamos avançar em função de que esse esgoto não tratado e lançado, ele acaba poluindo os nossos mananciais. E aqui no estado de São Paulo você tem áreas sujeitas a nível de estresse hídrico muito elevado, que é o caso da bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, a própria região metropolitana de São Paulo, a própria bacia do Guandu, e esse ano nós tivemos, no início do ano, a geosmina lá, foi muito falada, e também tem relação direta com esgotamento sanitário, de tal forma que a carência do esgotamento sanitário, a carência da coleta, a carência do tratamento também acaba afetando diretamente o abastecimento de água, principalmente das grandes populações das metrópoles brasileiras.
Voltando à questão do acesso à água potável, que você também já citou, são 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável. Isso dá 15, 16, 17%, quase 20% da população brasileira que não tem acesso à água potável. Quais são as regiões e onde que isso acontece principalmente? Alceu? Nós temos grandes problemas, e aí em vários momentos você colocou as nossas cidades, pequenas, médias, grandes, mas um dos maiores déficits também que nós temos, além das periferias, são as zonas rurais. Né? As zonas rurais são geralmente esquecidas, né, em função de não serem viáveis, né, economicamente para a prestação de serviço, onde você não tem um retorno econômico dos investimentos. Então nós temos grandes déficits tanto na região norte quanto na região nordeste, principalmente em termos de áreas rurais. Recentemente, o governo federal lançou um programa nacional de saneamento rural, mas que carece de um fluxo de investimento mais contínuo. Veja que investimentos em saneamento rural eles acabam sendo, digamos, não onerosos, né, não tendo, digamos, esse retorno econômico de que a prestação de serviços contratados por meio de contratos de concessão existe. Então, temos um déficit desse Brasil esquecido, que é o saneamento rural. Daí porque a necessidade também, e olhe que o próprio marco regulatório, ele muito parcialmente, aliás, de uma forma muito pontual ou quase mínima, ele fala do saneamento rural. Inclusive, penso eu que temos também uma necessidade de ter um marco regulatório específico que trate de uma maneira mais, digamos, com a maior lupa, as carências e as necessidades específicas do saneamento rural que não se coadunam com as necessidades urbanas. São áreas completamente distintas e o novo marco regulatório, de fato, ele está focado em áreas urbanas, ele está focado nos contratos de prestação de serviço, onde o saneamento rural e é onde há o maior déficit, um dos maiores déficits de abastecimento de água, juntamente com o esgotamento sanitário. Falando aí de prestação de serviços, que você acabou de citar, temos aí um panorama que 6% da rede de água e esgoto é gerida por empresas privadas. O resto, me corrija se eu estiver errado, empresas públicas, né? Vai mudar essa equação e o quanto isso é benéfico ou não benéfico para a questão da infraestrutura e do saneamento no nosso país? Veja, é importante ressaltar que nós temos excelentes prestações de serviço de cases, digamos, de prestadores privados, cases de companhias estaduais e cases de companhias municipais, os SAIs, os DAIs. Nós temos muitas companhias privadas ruins, prestadores estaduais também ruins e prestadores municipais. O que é importante, Luciano, não é o fato de ser público ou privado. O que é importante é termos uma prestação adequada, que o serviço chegue na ponta para o usuário com qualidade, com continuidade, com tarifas módicas. Daí que nós precisamos ter serviços com bons contratos, e aí a ANA ela vai padronizar os instrumentos contratuais, né, firmados entre poder público e operadores. Da mesma forma, é importante que nós tenhamos uma regulação forte, uma regulação fortalecida, agências reguladoras que tenham, né, capacidade para acompanhar, verificar, aplicar as tarifas, né, de acordo com as metodologias que serão definidas para a ANA. Acredito sim que nós teremos uma mudança nessa matriz, né, de tal forma que a prestação privada, né, que desde o do início do marco regulatório muito pouco cresceu, de fato, as amarras colocadas pelos contratos de programa, onde não se previa a licitação, dificultava o avanço da participação privada. O certo é que a iniciativa de fato, ela vai crescer, ela tende a crescer, e se trata também de mais uma oportunidade que a sociedade terá para, né, ver a sua infraestrutura de saneamento expandida. O que nós vamos ter, né? Qual que é o cenário que a gente vai ter
daqui a 10 anos? Como seremos em 2030? A gente vai conseguir cumprir essa meta ambiciosa aí de 2033? E se caso a gente conseguir, o que isso muda no desenvolvimento do nosso país? De fato, a lei ela tratou, apesar de todos esses incentivos positivos que a lei trouxe, ela dividiu o Brasil em dois. Nós temos o Brasil dos contratos e nós temos o Brasil sem contrato. O Brasil dos contratos, cuja meta é em 2033, né, terá que, digamos, se esforçar, terá que ter a regulação e terá que cumprir as metas contratuais sob pena de casos de caducidade e etc. E tal. Vai ser um esforço muito hérculo para o setor. O setor é um setor que carece de capacidade de gestão em todos os níveis, seja do nível municipal, estadual, seja do nível federal. Porém, temos uma meta agora, temos um desafio a cumprir. Alguns estados já estão mobilizando, alguns editais de licitação já estão indo para a praça, né, já com modelagens do BNDES anterior ao novo marco regulatório, e nós temos o Brasil sem contrato, que são os serviços prestados direta e indiretamente pelos municípios, que não têm a obrigação de cumprir a meta de universalização. Eles têm a obrigação de serem regulados, o que trará aumento na eficiência na prestação do serviço, porém, a meta de universalização para 2033 ela está associada aos contratos de prestação de serviço. Então, nós teremos que ver de como será o comportamento desse Brasil sem contratos, né, do ponto de vista do atendimento à universalização. Estamos quase encerrando o programa. Eu queria que você deixasse aí os seus comentários finais, a sua análise final em relação à questão do saneamento no Brasil, ponto importante, e as questões importantes que as políticas públicas, os governos e os políticos têm que contemplar nesse momento. Luciano, o mais importante que eu diria nesse momento atual, no momento eleitoral, é justamente, independente do partido político, seja candidato a vereador e a prefeito, o eleitor ele tem que cobrar, né, a propostas concretas para o saneamento básico, tem que cobrar a universalização da prestação do serviço, tem que cobrar mais eficiência pela prestação do serviço. E nesse momento não cabe, por parte dos candidatos, seja a prefeito, seja a vereador, propostas demagógicas de que vai haver redução de tarifas, de que o eleitor ele não vai pagar pela água, pelo esgoto. Então, é o momento de nós trazermos para o cenário político o saneamento básico. Sem isso, nós não conseguiremos tornar o setor uma prioridade nacional, uma prioridade da sociedade. Então, temos uma oportunidade, temos uma justificativa que está no nosso dia a dia, que é a pandemia, né, que a pandemia, aquilo que nós colocamos mais uma vez, né, também se combate com prevenção, também se combate, né, com o saneamento básico. Então, temos uma oportunidade ímpar de que possamos colocar isso para os nossos candidatos, para que eles possam assumir compromissos concretos, né, de melhoria da prestação de serviços, de possibilidade, eventual possibilidade de concessão, se aqueles serviços não estão sendo prestados de maneira adequada. É hora de mudar o status, né? É hora de mudar a natureza do prestador de serviço, tem que assumir essas possibilidades, independente, e aí vai essa discussão, o público é bom, o privado é ruim, ou vice-versa, não tem como, o que o cidadão quer, aquilo que nós colocamos é um serviço prestado com grande qualidade. E o Brasil agora tem mais uma oportunidade, né, para tentar virar a página do saneamento básico. Nos preocupa de sobremaneira essa questão dos prestadores que não são objeto de contrato, né, de que forma eles ficarão, né, considerando que o acesso a recursos da União ele será mais restrito. E também apostamos muito no papel que a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e a regulação eles trarão para o desenvolvimento da infraestrutura de saneamento básico no Brasil. A regulação ela provê incentivos, né, para prestadores, incentivos para financiamento da infraestrutura, e se a ANA conseguir cumprir o papel
que ela vem trazendo, acredito eu, que o cenário ele tende a mudar, né, até 2033. Tá certo, muito obrigado. Falamos aí com o Alceu Galvão, que é doutor em saúde pública, pesquisador e professor da FESP São Paulo e também do Instituto Trata Brasil. Muito obrigado pela sua participação aqui no Alesp Conecta. Obrigado, Luciano. Até mais. Até mais, muito obrigado pela participação. E o Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.